Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por essa tão grande oportunidade nesta noite. Agradecemos também ao nosso pastor João Marcos, a estar nos facultando a oportunidade de estar mais uma vez trazendo a palavra de Deus nesta congregação e usando este púlpito, ao presbítero Leandro, nosso amigo, aos demais presbíteros que estão conosco nesta noite. A igreja se estende a saudação a todos. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Queridos irmãos, queremos ler com os irmãos primeira epístola de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo de número 1. E o versículo de número 6. O versículo de número 7. Capítulo 1, versículo de número 7. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga: não encontrei ainda. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem diz amém? Queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre a este grande homem, que foi um grande apóstolo, chamado por Deus, e fez menção de algumas palavras de muita propriedade, falando sobre a grande glória de Deus e também do seu Filho Jesus. Nesse capítulo 1, ou melhor, nesse capítulo do livro de João, a epístola de João, ele começa a apontar sobre a transformação daqueles que crêr no Filho e também no Pai. Ele começa a dizer: mas se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus nos apresenta algumas expectativas dentro dos contextos e dos livros que falam sobre o poder do sangue e o poder do sangue de Jesus. João, ele pontua sobre o perdão e a purificação dos pecados através do sangue do Filho de Deus. Lemos e procuramos em alguns textos da Bíblia Sagrada que se fala sobre alguns aspectos a respeito de alguns grandes acontecimentos que foram ocorridos na Bíblia Sagrada, como houve no capítulo de número 2 do livro de Atos, ou melhor, do livro de São Mateus, que fala com muita clareza que quando os magos que vieram do Oriente para que pudesse adorar o rei que havia nascido, e esses homens trouxeram algumas especiarias para apresentar e dar presente ao nascido rei dos judeus. E quando isto foi anunciado ao rei Herodes da época, em que eles não vieram adorar nem homenagear ao rei Herodes, e vieram sim dar a seus presentes e também suas homenagens ao rei que foi nascido. E a Bíblia diz que Herodes se indignou com aquela ação daqueles homens que trouxeram presente não para ele. E eles disseram que vieram adorar ao rei que era nascido ali.
em Belém. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que Herodes, tentando querer saber do que eles falavam, porque ainda não tinha aquela noção, mas o texto diz que aqueles homens entenderam que Herodes estava querendo fazer algum mal, e não contaram-lhe o segredo como era de verdade. E a Bíblia diz que Herodes, após perceber que não foi tratado a ele tudo o que ele queria saber, Herodes, ele se indignou, mandou os seus soldados matar todas as crianças que moravam perto ou distante do palácio, e todas as crianças com 2 anos para baixo seriam mortas, porque Herodes não aceitava outra homenagem a não ser a si próprio. Foram-se muitas crianças decapitadas ao fio da espada. Imagine só, meus irmãos, que desespero naquela época. Os pais que não podiam defender seus filhos, porque os soldados matavam todas as crianças, e o sangue daquelas crianças que eram jogado ou jorrado na terra, mesmo assim, aquele sangue não puderam perdoar o pecado da humanidade. Crianças que eram justas, que ainda não tinham uma noção do que era bom ou que era ruim, somente por causa de um rei mau que mandou matar centenas de crianças naquela época. Porém, o sangue daquelas crianças de forma alguma poderia perdoar pecado. Eu lendo o texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo 9 e 10, o texto diz também que agora acontece um fato, que 2 irmãos oferecendo a Deus sacrifício, Deus que é absoluto, a Bíblia diz que Deus atenta para o sacrifício de Abel. Caim, o seu irmão, se indignou com aquela ação e matou o seu irmão. A Bíblia fala que Deus, no capítulo 4, versículo 10, diz: Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele diz: Senhor, porventura eu sou guardador do meu irmão. E Deus disse: é porque o sangue dele clama a mim desde a terra. Queridos irmãos, o sangue de Abel não foi suficiente também para perdoar nenhum pecado, mesmo sendo um homem justo. O seu sangue não teve condições alguma de perdoar pecado. No capítulo 23 do livro de São Mateus, Jesus Cristo, ele começa a pronunciar palavras a Jerusalém, que Jerusalém matava seus profetas, e também mataram o sacerdote Zacarias. Eu lendo a Bíblia Sagrada, eu vi que Zacarias, segundo a Bíblia, era um homem justo. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, no capítulo 23 do livro de Mateus, versículo 35, Zacarias o justo, o sangue do sacerdote Zacarias foi derramado na terra de forma cruel, porque o texto diz que ele era também um sacerdote do Senhor, e quando ele estava, e era um grande homem
de respeito. As pessoas que o cercavam, que estava em Roma, não aceitava o que Zacarias falava. A Bíblia diz que Zacarias foi condenado à morte de apredejamento. Mataram um sacerdote apredejado. O seu sangue bateu na terra, mas mesmo assim o sangue de Zacarias não perdoa pecado. Aleluia! Eu lendo a Bíblia Sagrada, eu vi no capítulo de número 26, a Bíblia começa a apresentar agora um homem chamado Jesus, que ainda muito pequeno, que nasceu em uma manjedoura, que foi gerado no ventre de uma mulher virgem, que por obra do Espírito Santo foi selecionada para gerar e dar a luz ao Salvador do mundo. A Bíblia diz que Jesus nasceu ainda muito pequeno, com seu pai trabalhava na carpintaria, mas com 12 anos de idade, ele foi com seus pais para a festa em Jerusalém. E quando eles caminhavam, a Bíblia fala que ele se afastou dos seus pais. E agora está Maria com seu marido José, procurando onde estava um adolescente de 12 anos de idade. Sabe aonde o encontraram? Lá no templo, ensinando aos sacerdotes as leis, que eles ficaram maravilhados. Como é que uma criança com 12 anos de idade tinha um conhecimento que tocava os corações daqueles homens importantes? Decalaçandarábia. Queridos irmãos, a Bíblia diz que ele foi-se com seus pais. Passou-se alguns anos. O ministério de Jesus foi muito pequeno, somente 3 anos. E com 30 anos de idade, ele agora aparece aos discípulos à beira do mar. E começa a escolher os discípulos para que com ele pregasse o evangelho. Escolhe 12 homens que foram selecionados para pregar o evangelho do reino de Deus. Esse mesmo Jesus, para adiantarmos, porque a hora já se corre, esse mesmo Jesus se assentou na ceia com os discípulos e disse assim: um de vós há de me trair. E entre os discípulos faziam-se perguntas: Senhor, sou eu que vou te trair? Jesus disse: olha, aquele que eu lhe der o pão molhado, esse será o que há de me trair. Judas saiu-se e foi-se aos homens da época. E a Bíblia diz que ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E disse a eles: ora, eu conheço ele. Eu estou com eles. Eu sei quem é ele. Aqueles homens pagaram aquele homem que o entregou a Jesus. Foi-se aonde estavam os discípulos, se aproximou dele, e a Bíblia diz que beijou. Olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que ele beijou, saudando ao Filho de Deus. Jesus disse: Judas, ó filho, com um beijo tu traíste o Filho do homem. Aquele homem entendeu no semblante de Jesus, pelas palavras que tocou o seu coração, a inocência que estava sobre ele.
Jesus foi preso. Pegaram ele e o levaram para ser julgado pelo sacerdote. E quando chegaram diante de Caifás, o sumo sacerdote, parece que eu estou vendo aquela multidão de homens importantes, e no meio deles o homem que não tinha muita aparência, que era um pregador do evangelho. E eles foram e tentaram acusar a Jesus, e perguntando entre eles qual seria o seu pecado, e disseram: quem tu és? O que tu faz? E cavaram e procuraram sobre algo de Jesus para tentar lhe condenar. Pessoas que foram pagas para falar mentiras sobre Jesus. E mesmo assim, ele, como ovelha muda, calou-se. E alguém disse: tu és o rei? Ele disse: vocês o diz. Pegaram a Jesus e não viram pecado nele algum. Levaram para o governador Pilatos. E quando Pilatos viu aquele homem, escute aqui, isso aqui é importante também. E quando Pilatos olhou para aquele homem e percebeu que naquele homem não tinha maldade a não ser doçura, e que aquele homem era um homem totalmente diferente dos demais que ele antes havia julgado, que aquele homem não era um homem pecador, nem um ladrão, nem um homem que infringia a lei, mas que era um homem simples, mas que na sua aparência tinha Deus com ele. A palavra de Deus diz que Pilatos interrogou a Jesus, aleluia. Mas o texto diz aqui, eu lendo isso aqui, eu fiquei emocionado pelo que li. E de repente aparece a mulher do governador Pilatos, diz: olha, meu marido, esta noite eu estava dormindo e eu sonhei que este homem justo, e tu não entrasse na questão desse homem, porque esse homem era justo. Mas Pilatos era o governador. As pessoas queriam alguma coisa. As pessoas queriam crucificar e matar a Jesus. Jesus, ele foi castigado. Você sabe o que é o castigo de Roma naquela época? Pegaram chicotes que na sua ponta tinha ossos e chumbos. Tiraram e rasgaram a sua roupa. Lhe colocaram em um lugar com muita proporção, acorrentado, e bateram na sua carne. Estudiosos dizem, olha aqui para mim por favor, que quando eles batiam, o chumbo e também os ossos ficavam cravados no corpo dele, e quando eles puxavam, vinha um pedaço de carne também. Imagine a dor que Jesus suportou. Imagine o corpo de um homem. Ele era um homem também. Ele era Deus, mas era homem. Imagine o chicote batendo no corpo dele, e aonde batia, rasgava o seu corpo. Dizem que os ossos e o chumbo tinha mais ou menos 5 centímetros, e quando batia no corpo dele, isso machucava a sua carne, e o sangue jorrava do seu corpo. Que laçure candarábia. A Bíblia diz que Pilatos tentou amenizar aquela situação. Pegou Jesus mais uma vez, porque acontecia uma festa em Jerusalém todo ano, que era escolhido um homem que estava preso para ser liberto. Pegavam-se 2 homens, colocava-se à direita e à esquerda do governador, e gritava o povo perguntando qual deles seria um solto. Escute aqui, eu lendo a história de Barrabás. Sabe quem era Barrabás? Um malfeitor. Sabe o que ele era? Um homicida, um ladrão,
ladrão, uma pessoa que matava, que infringia a lei da época de Roma, e por isso estava preso. Ele estava preso porque merecia. Barrabás estava sentenciado ali na prisão porque era um homem criminoso. Jesus não, era o Filho de Deus. Aí no meu pensamento, eu penso que Pilatos, o governador, pensava que aquele povo ia escolher a crucificar a Barrabás. E ele gritou: a quem libertais? Barrabás, o criminoso, ou Jesus, o rei dos judeus? Sabe quem gritou? O próprio povo que o seguia. Se você pegar a biografia da história, aquele povo foi comprado e convencido a escolher a Barrabás. As pessoas que comeram do pão e do peixe que foi multiplicado, as pessoas que viram paralítico levantar, as pessoas que viram cego enxergar, as pessoas que viram leproso ser curado, e quando perguntou a quem libertai, disseram: soltai Barrabás e prendei e crucificai a Jesus. Pilatos lavou as mãos, e um dos maiores massacres de Roma, a crucificação. Não tinha somente essa forma de castigo, existia outros também, mas a cruz era um dos piores castigos que o homem poderia aguentar ou ser escolhido para enfrentar. Pegaram a Jesus, colocaram a cruz nas suas costas, e Jesus começou a andar pelas praças de Jerusalém, pela Via Dolorosa. Sabe o que era a Via Dolorosa? É uma rua bem estreita que tem em Jerusalém, e que era muito difícil se passar. E ele passou com aquela cruz nas costas, e não somente com a cruz, mas também um chicote batendo no seu corpo. Imagine que sofrimento. O sangue de Jesus, que caía nas estradas e no caminho. Eu fiz uma análise. Um corpo humano, de uma forma adulta, tem mais ou menos entre 5 a 6 litros de sangue. Há uma pessoa que tem uma média de peso entre 80 a 90 quilos. Aproximadamente quase 6 litros de sangue. Olha aqui para mim, por favor, nessa noite. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Emanaraçuri cantoria. O seu corpo foi massacrado. A sua carne foi cortada pelos chicotes. E ele batia em qualquer canto. Nas pernas, no braço, na barriga, nas costas. Aleluia, aleluia. E sabe o que diz a história? Que quando ele subiu alto do Gólgota, olha aqui para mim, ele não tinha sandália nos pés. Estudiosos dizem que quando ele pisava na subida do Gólgota, existia pedras pontiagudas, que quando ele pisava ficava poça de sangue nas pedras. Imagine que dor que Jesus sofreu. Quando a gente sente alguma coisa no nosso corpo, uma unha cravada ou um corte, a gente não sente a dor, não é? A gente não sente o corpo sentindo o impacto da dor. Imagine Jesus. Imagine um chicote batendo no seu corpo, e não somente quando apanhou, mas quando também ia com a cruz, o chicote no seu corpo batia com proporção. E quando chegou lá no alto do Gólgota, pegaram ele, deitaram sobre a cruz. Escute aqui, por favor. Eu sinto Deus aqui.
Elabarassuri andaraia. Pegaram, abriram os seus braços. Estudiosos dizem que a cruz era muito grande para o corpo de Jesus. E foi preciso esticar para que chegasse na posição certa. E foi preciso quebrar o seu braço para forçar, para bater os pregos. E bater o prego em suas mãos, que o furou. Ele mostrou o prego, a marca do prego a Tomé. O prego furou a sua mão com os ossos. E foi cravado no madeiro. Seus pés foram também cravado com prego e pregado no madeiro. Botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Diz historiadores que furou o seu crânio. Imagina o sofrimento dele. Pediu água para beber, lhe deram vinagre. Não tinha mais sangue. Saiu água do seu corpo. Ele olhou para o céu e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, emanarassuri cantoria. Por que tu me desamparaste? Aí eu cá com meu pensamento pequeno, eu lembro que Jesus olhou para nós aqui em Pernambuco, em Pau d'Alho. E lembrou-se do Brasil e do planeta Terra, que precisava de o seu corpo ser machucado e o seu sangue ser derramado para perdão do pecado. Decalaçandarábia. O sangue daquelas crianças não perdoaram o pecado. O sangue do sacerdote Zacarias não perdoa o pecado. O sangue de Abel que clamou na terra não perdoa o pecado. Mas o sangue de Jesus é o que perdoa o pecado. Quem diz amém?